começando mais um programa da série Debates Sociais. A série é uma iniciativa do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, e o objetivo é a gente discutir questões sociais fundamentais para o Brasil e para o trabalho social. Hoje a gente vai discutir sigilo profissional. Antes de começar a discussão, eu quero falar que você pode acessar o nosso programa às segundas, quartas e sextas, às 10, às 14 e às 18 horas. Se você quiser um certificado, você manda para a gente um resumo de no máximo 2 páginas dos 10 programas que você tem assistido. Hoje a gente está aqui com Marcelo Reis Garcia, com Marília Rocha, Antônio Claré, e eu vou ler um caso sobre o tema sigilo profissional para a gente começar o debate. Nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, chegam inúmeras demandas, algumas muito graves, algumas muito tristes. Uma menina de 11 anos, moradora de um bairro extremamente pobre, buscou o CRAS sozinha. Disse ao assistente social que a recebeu que precisava de ajuda, pois tinha que sair de casa, queria ir para um abrigo. O motivo, sofria abuso sexual do pai. O assistente social considerou importante chamar a psicóloga para um atendimento conjunto. A menina contou a sua história e acrescentou que poderia estar grávida. Insistiu no desejo de ir para um abrigo, mas com uma ressalva: a mãe não podia saber do abuso. A família era muito pobre, a mãe não trabalhava e havia ainda mais 4 crianças. O que seria delas se os pais se separassem? Mas os profissionais não podiam fazer nada sem a presença de um responsável e a menina voltou para casa. O assistente social ainda propôs uma visita domiciliar, mas a psicóloga alegou que isso seria quebra do sigilo profissional. Juntos, levaram a questão para o diretor do CRAS, que concordou com a psicóloga. A visita domiciliar não foi feita e a menina nunca mais voltou ao CRAS. O que é possível fazer nessa situação? A menina nunca mais voltou ao CRAS, mas deve ter tido um filho sem fazer pré-natal, deve ter tido um filho num arrobo, né? Porque ela estava com medo da situação familiar. Um aborto mal sucedido. Se é que não procurou uma pessoa para fazer um aborto mal sucedido, e os técnicos usaram de um argumento bastante frágil, que é o sigilo profissional. Eu, na minha carreira toda, enfrentei várias vezes técnicos falando que ele não podia tratar do assunto porque ele tem a questão ética do sigilo profissional. Sigilo profissional, uma menina de 11 anos, abusada pelo pai e grávida, isso não é sigilo profissional, isso é perversidade. E o sigilo tem que estar colocado numa dimensão médica, né? Assim, o primeiro passo do profissional é proteger a menina. Precisa da mãe para isso. Proteger a menina, abrigando ela e tendo maiores detalhes, vendo, sem precisar expor. Não precisariam expor o caso da menina, mas procurar a escola, que há de ter o que dizer, procurar um vizinho, mas num primeiro momento proteger. Se aproximar da própria mãe. Da própria mãe? Os técnicos podiam se aproximar da própria mãe via escola, né? Você cria caminhos para chegar na mãe. Agora, o que você não pode é, em nome de uma tese do sigilo profissional, deixar uma menina de 11 anos que deve ter sido... foi pedir ajuda. Não, que foi pedir ajuda, que deve continuar ter sido explorada, abusada pelo pai, e nada foi feito. Não, e que pode estar explorando, pode estar abusando dos outros irmãos mais novos. Exatamente. Essa ideia de sigilo, né, Marília, ela está presente no Código de Ética do assistente social desde os anos 40, né? Se transformou ao longo do tempo, mas a última edição fala justamente isso que vocês têm colocado aqui, que o sigilo deve ser praticado em benefício desse usuário, de quem busca a política da assistência, né? Nesse caso, eu concordo com vocês, era necessário, talvez, uma obrigação de quem estava lidando com esse caso, de procurar a mãe, porque isso era em benefício da própria criança, de 11 anos de idade, né? Eu acho que a decisão do diretor foi muito precipitada, né? Assim, não, a psicóloga tem razão no sigilo profissional. Os psicólogos têm mais rigor com essa discussão de sigilo profissional do que os outros trabalhadores do SUS e da proteção social. Mas nada justifica uma decisão assim, abrupta, de que em nome do sigilo profissional nós não vamos cuidar de um caso gravíssimo, assim, que a gente convive, e é bom que as pessoas saibam, é gravíssimo
e é contínuo, acontece todos os dias e todas as horas. Crianças sendo abusadas por seus pais, por vizinhos, né? Exploradas sexualmente. Nesse caso, ainda foi raro quando ela teve o protagonismo de buscar ajuda, né? De falar sobre o caso, de saber onde ir. Né? Isso nem sempre acontece. Muitas das vezes esses casos ficam na invisibilidade. Né? Acontece muito com mulher também, mulher que vive vítima de violência doméstica, que não quer dar parte na polícia porque ela sabe que se o marido for preso, desagrega totalmente a família por conta de renda, por conta de uma série de questões. E aí, o que acontece? As mulheres continuam sendo vítimas de violência. É um elo perverso, né? É uma perversidade. Eu acho, quando chegou esse caso para a gente ler, eu traduzo isso como... eu lembrei de um filme chamado Preciosa, né, que passou alguns anos atrás, que ela era abusada pela mãe e pelo padrasto. Né? Ela não só era abusada pela mãe, como pelo padrasto. E eu fico absolutamente chocado de ver uma equipe técnica que resume o problema, tipo assim, a psicóloga está certa, o sigilo profissional vai prevalecer. A questão vira o problema da equipe técnica, né? Como eu me lido com isso, não mais a menina, ela não tem... Nesse caso, a equipe foi parte do problema, né? Não foi solução do problema. Eu vou te falar com toda sinceridade, se sou eu assistente social, eu não chamava psicólogo, eu ia direto, eu falava com essa menina que ela precisava de proteção, e eu ia combinar um arranjo com essa menina. Mesmo que ela quer ir para o abrigo, ela está pedindo aquela ajuda. Ela iria para o abrigo. Ou para uma família acolhedora. Eu não tutibiava. Quando uma criança, um adolescente, chega para você e pede ajuda, pede para ir para um abrigo, protege primeiro e sabe depois. E vai, né? Porque entre o pedido e o depois, ela pode morrer. Não, inclusive vão entrar outros atores. Numa medida de abrigo, vai envolver o Ministério Público, o juizado, outros atores que depois vão entrando. Mas, primeiro momento, proteção. E proteção também, logo em seguida dessas outras crianças. Mas uma coisa muito importante que tem acontecido no Brasil é criança pedindo ajuda. Vários casos a gente vê, elas não recebem ajuda por serem crianças e acabam mortas. Aquele caso do menino no interior de São Paulo. Né? Tem um no Rio Grande do Sul. Né? Ele pediu ajuda. As pessoas não reconheceram a ajuda e ele acabou morrendo. E esse é um caso que serve de alerta para a equipe, para tentar entender e investigar melhor sobre o que está se passando naquele território. Né? A escuta da criança, ela tem que, de fato, incorporar ela como sujeito de direito, como uma pessoa que contém verdades, e não como uma peça, né? Só quem pode falar é pai, mãe. Eu acho que fica como mensagem importante o seguinte: não se nega ajuda, não se nega apoio a quem pede ajuda, né? O Caetano fala, cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é. Eu não posso medir a dor dessa menina justificando o meu sigilo profissional. Eu tenho que dar ajuda, eu tenho que dar o que ela está pedindo. Eu estou pedindo, se ela te pedisse, eu quero ir para a Disneylândia porque eu não quero ficar com os meus pais, mas ela não pediu isso, ela pediu ir para um abrigo. Ela não pediu nada mais do que isso. Eu quero ir para um abrigo, porque ela queria proteger a mãe e os irmãos. Né? Aí você surge do nada com o discurso do sigilo profissional, e o que será? Eu não sei o fim dessa história, mas eu deduzo que não tenha sido um final feliz, nem para a menina, nem para a família. E nem para o profissional, né? Porque o profissional falhou na sua missão mais básica. Ele falhou na sua responsabilidade. Né? Profissional, que a palavra proteção deixa claro. Quando alguém pede proteção, é porque precisa de proteção. E você tem que ter responsabilidade para organizar essa proteção. Você não pode banalizar. E quando a gente está envolvido com essas situações de extrema vulnerabilidade, às vezes dá confusão mesmo no sentido ético do sigilo, mas eu pecaria primeiro pela proteção e depois discutir algumas situações onde a gente tem que falar com algum elemento marginal, alguma coisa que te dá uma... proteção. Primeiro depois divide com uma equipe, depois resolve, aí faz o discussão, faz o relatório, faz o supervisão, mas primeiro protege. No primeiro grito, acuda. Né?
No primeiro grito, acuda, porque se não acudir, uma vida pode estar sendo perdida. Aí não tem mais jeito. E não tem outra vida, né? Não tem mais jeito. Não tem jeito, aí não tem outra vida. E o Brasil está cheio de histórias nesse campo. Então, gente, a gente estava aqui falando, eu acho, um pouco da delicadeza, né, da complexidade e da responsabilidade do trabalho social, né? Então, às 14 horas, a gente volta para continuar essa discussão.